Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar, Parte Especial, Livro I dos Crimes Militares em Tempo de Paz, Título I dos Crimes contra a Segurança Externa do País, Hostilidade contra País Estrangeiro, Art. 136. Praticar o militar ato de hostilidade contra país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo de guerra, pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Resultado mais grave: primeiro, se resulta ruptura de relações diplomáticas, represália ou retorção, pena, reclusão, de 10 a 24 anos. Segundo, se resulta guerra, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Provocação a país estrangeiro, art. 137. Provocar o militar, diretamente, país estrangeiro a declarar guerra ou mover hostilidade contra o Brasil ou a intervir em questão que respeite a soberania nacional, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Ato de jurisdição indevida. Art. 138. Praticar o militar, indevidamente, no território nacional, ato de jurisdição de país estrangeiro, ou favorecer a prática de ato dessa natureza, pena, reclusão, de 5 a 15 anos. Violação de território estrangeiro, art. 139. Violar o militar território estrangeiro, com o fim de praticar ato de jurisdição em nome do Brasil, pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Entendimento para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra, art. 140. Entrar ou tentar entrar o militar em entendimento com país estrangeiro, para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra, pena, reclusão, de 6 a 12 anos. Entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil, art. 141. Entrar em entendimento com país estrangeiro, ou organização nele existente, para gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre o Brasil e qualquer outro país, ou para lhes perturbar as relações diplomáticas, pena, reclusão, de 4 a 8 anos. Resultado mais grave: primeiro, se resulta ruptura de relações diplomáticas, pena, reclusão, de 6 a 18 anos. Segundo, se resulta guerra, pena, reclusão, de 10 a 24 anos. Tentativa contra a soberania do Brasil, art. 142. Tentar, e, submeter o território nacional, ou parte dele, à soberania de país estrangeiro. Segunda, desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território nacional, desde que o fato atente contra a segurança externa do Brasil ou a sua soberania. Terceira, internacionalizar, por qualquer meio, região ou parte do território nacional. Pena, reclusão, de 15 a 30 anos, para os cabeças, de 10 a 20 anos, para os demais agentes. Consecução de notícia, informação ou documento para fim de espionagem, art. 143. Conseguir, para o fim de espionagem militar, notícia, informação ou documento, cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Primeiro, a pena é de reclusão de 10 a 20 anos, e, se o fato compromete a preparação ou eficiência bélica do Brasil, ou o agente transmite ou fornece, por qualquer meio, mesmo sem remuneração, a notícia, informação ou documento, à autoridade ou pessoa estrangeira. Segunda, se o agente, em detrimento da segurança externa do Brasil, promove ou mantém no território nacional atividade ou serviço destinado à espionagem. Terceira, se o agente se utiliza, ou contribui para que outrem se utilize, de meio de comunicação, para dar indicação que ponha ou possa pôr em perigo a segurança externa do Brasil. Modalidade culposa: segundo, contribuir culposamente para a execução do crime, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso do artigo, ou até 4 anos, no caso do primeiro, número I. Revelação de notícia, informação ou documento, art. 144. Revelar notícia, informação ou documento, cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil, pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Fim da espionagem militar: primeiro, se o fato é cometido com o fim de espionagem militar, pena, reclusão, de 6 a 12 anos. Resultado mais grave: segundo, se o fato compromete a preparação ou a eficiência bélica do país, pena, reclusão, de 10 a 20 anos. Modalidade culposa: terceiro, se a revelação é culposa, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso do artigo, ou até 4 anos, nos casos dos 1 grau e 2.
turbação de objeto ou documento art. 145. Suprimir, subtrair, deturpar, alterar, desviar, ainda que temporariamente, objeto ou documento concernente à segurança externa do Brasil, pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Resultado mais grave primeiro se o fato compromete a segurança ou a eficiência bélica do país, pena, reclusão, de 10 a 20 anos. Modalidade culposa segundo contribuir culposamente para o fato, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Penetração com o fim de espionagem art. 146. Penetrar, sem licença, ou introduzir-se clandestinamente ou sob falso pretexto, em lugar sujeito à administração militar, ou centro industrial a serviço de construção ou fabricação sob fiscalização militar, para colher informação destinada a país estrangeiro ou agente seu, pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo único. Entrar, em local referido no artigo, sem licença de autoridade competente, munido de máquina fotográfica ou qualquer outro meio hábil para a prática de espionagem, pena, reclusão, até 3 anos. Desenho ou levantamento de plano ou planta de local militar ou de engenho de guerra art. 147. Fazer desenho ou levantar plano ou planta de fortificação, quartel, fábrica, arsenal, hangar ou aeródromo, ou de navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado, utilizados ou em construção sob administração ou fiscalização militar, ou fotografá-los ou filmá-los. Pena, reclusão, até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sobrevoo em local interdito art. 148. Sobrevoar local declarado interdito, pena, reclusão, até 3 anos.